através de sacrifício. Tudo na vida vem através do quê? Sacrifício. Fala para o seu irmão assim: sacrifício gera milagres. Como pastor, sacrifício gera milagres? Vamos um pouquinho voltar em Jesus Cristo. Nós olhamos para Cristo na cruz, quando Ele foi crucificado. Qual é o milagre que aconteceu quando Ele estava na cruz? Um dos milagres extraordinários que o centurião viu, que os mortos ressuscitaram. Houve terremoto, a terra escureceu. Então todo sacrifício gera milagres. Jesus tinha uma certeza na cruz, que Ele ia morrer, mas ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Essa era a certeza de Cristo. O sacrifício, quando você está fazendo ele, parece que não vai dar certo. O inimigo começa a colocar palavras, começa a falar nos seus ouvidos, dizendo assim: não vai dar certo, para esse negócio de ser cristão, está vendo como que está, olha aí sua vida. Então sempre ele vai tentar te tirar o foco, que é o alvo mais importante de todo ser humano. Pastor, qual que é? A salvação. A salvação já está garantida, tá ou não está? Tá, mas nem todos vão entrar. A graça é de graça, mas nem todos vão entrar. Tem que pagar um preço. Jesus disse: pega a tua cruz, nega a si mesmo. Tem que negar, tem que renunciar. Então agora voltando para Josué agora é conquistador. O segredo do conquistador de terra é esse: a tudo que for fazer, consultar o Senhor. Tudo que for fazer, falar com Deus, pedir orientação a Deus, pedir orientação. Porque muitas pessoas, ela quebra a cara no meio da caminhada da vida, é porque ela quer fazer do jeitinho dela, o jeitinho brasileiro. Ela quer fazer do jeito dela, não quer fazer do jeito de Deus, porque o jeito de Deus é diferente do ser humano. O jeito de Deus, a vontade de Deus, ela vai na contramão do ser humano. Porque o ser humano, ele gosta do quê? Festas. A carne, ela gosta para pender para as coisas da carne. Mas aquele que está no espírito, ele gosta de fazer as coisas do espírito. É por isso que a palavra fala aqui: aquele que é da carne não compreende, não entende as escrituras, não entende, porque para ele é loucura, mas para nós é sabedoria, é poder de Deus. Então agora Josué está com uma responsabilidade muito grande, de caminhar esse povo. E não era pouco não, era uma multidão, e ele tinha que fazer mais do que Moisés. E agora Deus fala com ele assim: eu irei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. Você lembra que Jesus falou para os discípulos assim: eu estarei convosco todos até a consumação? Peraí, então por que às vezes o ser humano apavora? Porque às vezes o ser humano, quando chega no meio da tempestade, ele não consegue sobressair, ele começa a perder o equilíbrio. Você já viu aquela pessoa que ela começa a um nível espiritual muito forte, agitada, ora, busca, jejua, evangeliza, faz a obra, daqui a pouco a chama vai se apagando, daqui a pouco ela vai descendo o nível espiritual dela. Nós não podemos deixar a chama do primeiro amor se apagar do nosso coração. E uma das coisas que aconteceu com Josué foi extraordinário. Josué, ele passa o Rio Jordão, ele toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre,
Uma barreira ele passou. Fala para o seu mocinho: barreiras vão vir diante de ti. Mas Jesus disse: e eis que vos dou o poder. Jesus, ele te deu o poder. Jesus, ele te deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus, ele falou assim: tudo que pedires em meu nome, tudo que pedires em meu nome, querido, recebereis. Para a glória de quem? Do Pai. Não é do homem, é do Pai. É para a glória de Deus. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Tudo que você conquistou é para a glória de Deus. E agora aqui, ele passa o Rio Jordão. Quando ele passa o Rio Jordão, ele tem um problema. A cidade de Jericó, uma cidade fortíssima, nunca foi derrotada por inimigo nenhum, tinha uma muralha muito grande. Mas a Escritura vai dizer e vai falar, aí ela dá a Escritura, que Deus dá estratégia para ele, manda ele rodear a cidade. Para os olhos humanos é loucura. Imagina um monte de israelita com a arca, o sacerdote na frente carregando a arca, tudo calado, porque eles deram 6 voltas calado, na 7ª no último que ele começou a gritar, porque Deus mandou eles fazer assim. Imagina a cabeça dos inimigos dizendo: o que aquele povo está fazendo ali? O que aquele povo doido está rodeando israelitas? Tem coisas na nossa vida que a palavra de Deus também vai dizer. Você quer um dos segredos da sua vitória? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com o teu pai e ele vai te responder. Muitas pessoas perdem a vitória porque ela começa a falar. Ela começa a falar antes da vitória chegar. O segredo é que você tem que manter o quê? Em silêncio, deixar acontecer, para depois você erguer a bandeira e testemunhar. É o que aconteceu com esse povo. Os inimigos pensaram assim: esse povo está doido. Mas a presença de Deus estava na frente de Israel. Quando a presença de Deus está na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ninguém pode resistir ele na face da terra. Ninguém. A diferença está quando você está com a presença de Deus. A diferença do homem não é a força do seu braço, não é a inteligência que você tem, não é o trabalho que você tem. A inteligência do homem está no Espírito de Deus. Porque tem muitas pessoas que ela conquista pelos seus braços, ela se gloria. Não tem um monte aí fora, mas nós que somos cristãos, nós temos que saber: tudo que Deus nos dá é conquistado por Ele. Porque daqui, quando partir daqui, ninguém vai levar nada. Ou vai? Você vai levar seu carro no caixão? Seu dinheiro? Alguém já viu num caixão lá cheio de dinheiro? Alguém viu lá no caixão a casa? Não, né? Então não vai levar nada. Mas tudo que nós temos é conquista, mas também é bênçãos que o Senhor deixou para nós. Josué, ele conquistou um monte de terra. Ele levou todas as terras? Não, ficou. A única coisa que nós temos que guardar é a nossa coroa. Você tem que guardar a sua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. É algo mais valioso, é a tua salvação. Conquistar você conquista, mas você tem que estabelecer, é na presença de Deus. Você tem que ficar firme na presença de Deus, porque uma vez você firme na presença de Deus, você pode perder tudo, como Jó perdeu, mas ele tinha a presença de Deus, ele confiou em Deus. Jó, ele perdeu coisas materiais, mas ele não perdeu a confiança em Deus, ele não perdeu a presença de Deus. E quando
Deus deu para ele, Deus deu o quê? Dobro. Deus manda te dizer aqui nesta noite, eu não sei como está a situação da sua vida, eu não sei o que você perdeu, mas Deus manda te dizer que vai chegar o tempo que Deus vai dar uma viravolta na sua vida. Para ser pisado, você nasceu para ser cabeça, não cauda. É isso que está escrito em Deuteronômio. Mas tem um segredo: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, não precisa ser mudar de cidade. Pode estar a cidade um caos, pode fechar todas as portas da cidade, mas se você obedecer a Deus, Deus no deserto vai te prosperar. No lugar da situação mais caótica, Deus vai te dar vitórias. O povo de Israel conquistou mais vitória no deserto do que na bonança, porque na bonança eles esqueceram de Deus, e quando eles estavam no deserto eles se lembravam de Deus. Quando eles esqueciam de Deus, Deus entregava eles aos inimigos, e quando eles voltavam para Deus, Deus voltava para eles. O segredo é nós voltar para Deus, e quando nós voltamos para Deus, Deus tem coisas reservadas grandes para nós. Quer ver qual que é o pensamento? O pensamento do ser humano nos dias de hoje. Nos dias de hoje, riqueza, fama, estabelecer, ficar ali. Mas o ser humano esquece que ele é imortal, não morre. O corpo pende e morre, mas e a alma? E a alma? Para onde irá morar? Qual é o destino da alma? Não, pastor, todos são salvos. É através de Cristo Jesus, não. As Escrituras vai nos ensinar bem claro. Se nós ler o livro de Apocalipse inteirinho, você fica assustado. O que há de vir, isso que está acontecendo não é nada. Isso que está acontecendo não é nada diante do que há de acontecer sobre essa face dessa terra. Tem muitas pessoas correndo para lá, para cá. Você reparou que as pessoas estão agitadas? Você reparou? Todas as vezes quando eu vou trabalhar, eu vejo as pessoas pegando seus automóveis, correndo para lá, para cá, para lá, para cá, não para, não para semáforo. Está agitada. Então nós temos que prestar muita atenção. O que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que voltar para Ele mais, adorar mais. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque vai vir dias piores. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Virão dias ruins. Está aí. E nós temos que manter na fé. Você tem que se manter na fé. Você reparou que qualquer coisinha a pessoa fala assim hoje? Não tem mais aquele cristão que é firme, aquela pessoa que fala assim, não, eu vou ficar na igreja lá até a morte. Não, as pessoas estão mudando. As pessoas estão saindo fácil. Não, vou para lá porque lá tem um camarada que é o raio-x. Que história é essa? Se não tiver palavra, não tem Cristo. Se não tiver palavra, Cristo não está. É o homem. Tem que ter palavra. A palavra é o centro da igreja. A Bíblia vai falar que a igreja primitiva ela crescia através da palavra e da doutrina dos apóstolos. A igreja era fervorosa. Você pensou se fosse nos dias de hoje? Pastor e preso. Está lá em Atos. O pastor da igreja da primitiva foi preso por causa do evangelho. Quem? Pedro. Pensou se fosse no dia de hoje? Pedro estava lascado. Ia falar o que para Pedro? Ah lá, estou falando? Ah lá. Mas tinha uma igreja que orava. A Bíblia vai falar que a igreja orava por Pedro. E olha
olha o milagre que Deus fez. Deus enviou um anjo. Deus vai enviar socorro para ti quando você clama. Quando você clama, Deus vai enviar socorro para você. Quando você abrir a sua boca e dizer, fala, Deus, eis-me aqui. Deus só está esperando você abrir a sua boca e pedir para Ele. O segredo é esse. Você tem o poder. Que poder, pastor? A sua boca. Talvez nós ficamos pedindo ajuda para tantas pessoas. Oh, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então só esperando você orar. Então só esperando você tomar uma atitude. Então só esperando você abrir a sua boca e dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, me usa. Fala comigo, Senhor, teu servo está aqui. Deus só está esperando isso. Talvez você está querendo algo, e Deus está querendo que você seja outro. Tem pessoas que falam assim, pastor, o meu sonho é esse. Mas se você já sonhou o sonho de Deus, porque o sonho de Deus é diferente. Eu nunca, olha bem, eu não nasci pastor, eu era um tranqueira. Eu pintava e bordava na minha cidade e eu vendava. Fui jogador, o meu sonho era jogador, fui jogador do Penapolense, com 17 anos. Não era o meu querer de ser pastor, não, eu odiava. Os crentes vinham pregar para mim, eu xingava tudo. Não gostava de Bíblia. O meu avô macumbeiro, a família inteira perdida. Fim de ano era o próprio inferno dentro de casa. Cachaça e briga, espancaria. Os tios bebiam, um brigava com o outro. Isso era vida? Não. Mas um dia eu jogando, veio o goleiro da Portuguesa e falou para mim assim, senta aqui, deixa eu falar algo para você. Você acredita que eu não fiquei com raiva daquele camarada? Ele começou a falar de Jesus para mim. Ele catou a Bíblia pequena e me deu. Você só lê na sua casa, lê esses versículos que eu vou te dar. Eu comecei a ler, e eu comecei a pegar gosto, e eu comecei a ler todo dia. Ninguém foi lá e falou assim, lê aqui, o pastor, vamos lá na igreja. Eu não ia para a igreja, eu começava a ler, e aquilo foi transformando a minha vida, aquilo foi mostrando para mim que eu estava errado. Eu comecei a ler versículos que eu estava fazendo tudo errado, versículos que mostravam para mim que não podia beber, que não podia prostituir, que não podia roubar, versículos pesados, aquele homem me deu. E eu comecei a pensar, poxa, eu estou erradíssimo, eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu tenho que ser diferente. Isso me transformou. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando você usa, quando você lê essa palavra ela abre a tua mente. Essa palavra te dá inteligência. Eu não sabia muito ler, não. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ficar sábio, inteligente. Mas por quê? Porque eu comecei a ler isso aqui, as Escrituras. Pastor, eu quero fazer algo. Então vai lá, pede orientação para Deus, lê na Bíblia, busque na Bíblia. Você tem um anjo da igreja, invoca o anjo da igreja. Que você é um pastor, chama o pastor, fala, pastor, eu estou com um projeto assim, é de Deus, vamos orar. Hoje é diferente. Tem muitas igrejas por aí fora, que quantas das vezes as pessoas ligam para mim, você tem uma revelação para mim? Eu falei, tem? Abre a Bíblia em Apocalipse, irmã. Ah, mas é revelação, é livro da revelação. A revelação de Jesus Cristo que deu para João. Não, pastor, mas eu não quero Apocalipse. Então, meu filho, sabe que não quer? Você não pediu uma revelação? Aí está a revelação. Tem uns que ligam para mim e falam assim, pastor, ora por mim aí, o que Deus fala para mim, mas eu estou com amante. Eu falo assim, você larga dele que senão você vai para o inferno. É a realidade.
ela nos ensina assim. Ela nos ensina o caminho reto, não é desviar. Por isso que Josué venceu. Porque Josué ele diz no finalzinho, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor.